A população pede renovação, já trouxemos aqui algumas pessoas experientes, tanto nessa área de atuação, seja em todos os segmentos, e hoje nós convidamos um jovem para falar sobre esse apelo e esse anseio pela juventude. Conosco aqui hoje é Carlos Salim, ele que já foi ex-secretário da Juventude, hoje ele é vice-presidente da CIEG Jovem e também advogado. Tão jovem assim, com uma ficha tão extensa, é um jovem precoce? Obrigado pela gentileza e seja muito bem-vindo, doutor Carlos Salim. Muito boa tarde, meu amigo André Marques, boa tarde, Marcelo Heleno, boa tarde a todos os telespectadores da TV Capital e do jornal Argumento da TV. Para mim é um prazer muito grande estar aqui e realmente eu sou um jovem precoce. Comecei muito cedo no trabalho, nos estudos, me formei com 21 anos, me pós-graduei com 23 anos, entrei na política com 16 anos, assim que tirei o meu título de eleitor, e até agora estou aí, já ocupei 4 cargos públicos e estamos no caminho acumulando experiência, com muita humildade, procurando fazer um trabalho com muita honestidade e retidão para que a política engrandeça e para que a gente consiga resolver muitos dos problemas do nosso país. Até mesmo porque nesse ano, 51% dos eleitores vai estar nessa faixa etária entre os 18 e 23 anos, então vão definir o futuro do Brasil. Amigo Marcelo Heleno, mais uma vez seja muito bem-vindo. Estamos aqui prontos para o embate e para o debate. Bom, vamos começar falando sobre um assunto que todo mundo está querendo saber. O senhor era do PMDB, agora está no PRTB, que é o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Essa opção se deu em função de? Eu, com 16 anos, me filiei ao PMDB e pela admiração, pela história e pela relação familiar com Iris Rezende Machado. Nós somos da mesma origem, da mesma igreja, que é a Cristã Evangélica de Campinas. Então, no PMDB eu fiz muitos amigos, cumpri etapas importantes no processo de crescimento pessoal, de maturidade, deixei ali muitos amigos, tenho uma admiração especial pela trajetória do nosso líder Iris Rezende, do partido, enfim, de todo o processo democrático brasileiro que se confunde com a própria história do PMDB, mas creio que ali eu cumpri a minha etapa, eu cumpri o meu papel. Pela renovação do partido, na juventude do partido, assumiram outras pessoas na executiva da juventude do PMDB, eu entreguei ali o meu cargo e resolvi procurar agora novos desafios e conversando com o presidente nacional do PRTB, Dr. Levi Fidelix, e com o presidente do PRTB estadual, Denis Pereira. É um partido jovem que está formando chapas valorosas para as eleições agora de deputado estadual e de vereador nas eleições de 2016, e é um partido em que eu vejo que a oportunidade que eu vou ter de crescer e de realmente ocupar espaços é maior. E isso eu vou explicar para você por quê. Hoje, para se conseguir ganhar uma eleição num partido grande é muito difícil. Eu tentei 2 vezes no PMDB, nas 2 vezes eu não consegui ser eleito, e agora com essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal, em que as empresas não poderão, provavelmente, patrocinar, bancar, financiar as campanhas eleitorais, talvez nós tenhamos, a partir de agora, mais equidade, mais paridade, uma disputa mais justa entre os candidatos no Legislativo, em que eu vejo que a briga é muito dura. E num partido menor, a gente consegue se eleger com menos voto. Num país onde tem mais de 30
partidos políticos, 38. falar em fidelidade partidária, ou falar que esses partidos têm realmente um regimento interno, ou uma história de luta, de vida, que vai de encontro aos anseios da população, é muito difícil afirmar isso. Existem partidos históricos que realmente conseguiram implantar mecanismos importantes na sociedade, como o PMDB, PT, PDT, PCdoB, e existem esses novos partidos. Eu sou contra esse pluripartidarismo, esse excesso de partidos políticos que existem aí, mas o jogo já existe. O jogo precisa ser jogado. Para entrar nesse jogo e tentar fazer a diferença, num partido grande hoje é muito difícil. É mais fácil num partido menor. O PRTB é diferente em quê, cara? O PRTB é diferente na composição da sua chapa, agora para deputado estadual, e para deputado federal e para vereador. Diferente porque a disputa é mais paritária, tem mais equidade. Os candidatos que estão ali não têm tanto poder econômico quanto dos outros partidos. Essa é uma realidade hoje que o eleitor precisa examinar. Nos partidos grandes e também em alguns pequenos que muitas vezes tem ali alguém muito poderoso, filiado escondido, porque esse filiado só aparece na época das eleições. Na verdade, a chapa toda trabalha para eleger aqueles candidatos. O PMDB tem figuras importantes, sólidas, com um trabalho grande, com poder aquisitivo muito grande e que provavelmente essas pessoas serão reeleitas. É muito difícil um jovem sem estrutura financeira que consiga ganhar uma eleição dentro dessa estrutura partidária. Nos partidos menores existe essa possibilidade maior, mas também nos partidos menores existem esses mesmos vícios. É verdade que existem os tubarões, os políticos milionários que entram em partidos políticos para se eleger. Nessa chapa do PRTB eu não vi isso. Vi ali uma oportunidade de conseguir me eleger e fazer um bom trabalho para a população do estado de Goiás. Como ficam os seus companheiros de geração, as pessoas que você conviveu historicamente, vendo o senhor assim metido na política, considerando que essa é uma situação incomum? O caminho do cidadão comum é justamente o contrário, não quero nada com política. Exatamente. A maioria dos meus amigos não gostam de política. Hoje, na classe média, se você quiser estragar uma roda, acabar com uma roda, você abordar o assunto política. Ou se apresente como político. Ou se apresente como político. Político hoje no Brasil é associado à malandragem, é associado a bandido, é associado à corrupção. Mas eu sempre tive na minha cabeça que a política é um mecanismo importante para a mudança da sociedade. O sistema está aí. Quem não gosta de política é sempre comandado por quem gosta. As mudanças na sociedade podem ser feitas por associações, por sindicatos, pela igreja, mas através da política é que as mudanças mais concretas e mais efetivas voltam em benefício para a sociedade. Aí, doutor Cairo, o senhor faz um discurso politicamente correto, mas o cidadão ele tem uma visão igual, porém uma prática diferenciada. Ele não se julga corrupto se ele for ajudado por algum político. Exatamente. Mas ele condena se o vizinho dele for ajudado, aí é um ato de corrupção. Mas se ele for ajudado, é em função da amizade, do trabalho prestado. Como é que é conviver com esse paradoxo aonde o cidadão que é beneficiado não se sente corrupto e aqueles casos onde pessoas que são privilegiadas se sentem corruptas? Muda a mentalidade do político ou do eleitor para que a coisa ela se faça realmente de uma forma que a gente possa ter uma disputa dentro daquilo que a gente espera que seja ideias, debates e principalmente, como o senhor falou, né, buscar espaços? A política, a corrupção, na verdade, ela está arraigada no brasileiro. A corrupção está a hora que o servidor público ou que o funcionário de uma empresa vai no médico e procura um atestado falso, a hora que o brasileiro fura a fila, passa no sinal vermelho, quer sempre ser beneficiado em alguma coisa. Isso tudo tem
uma ação corrupta das pessoas. Mas eles acham que são espertos. Exatamente, acham que são espertos. Você vai me dar o que para eu votar em você? Se você quer conhecer o povo brasileiro, se você quer conhecer a política brasileira, acompanhe um candidato a deputado, a vereador ou a governador. Um dia você vai conhecer o que é o povo brasileiro e o que é o Congresso Nacional. Essa realidade da política brasileira nada mais é do que um retrato da sociedade. Somos nós que colocamos eles lá. Nós que colocamos. Agora, como que uma população que troca o voto por 20 litros de gasolina para colocar um adesivo em carro vai cobrar ética, vai cobrar ação de um político que muitas vezes, 2 meses depois, ele nem lembra em quem votou? Ultimamente... E eu não estou falando só de pessoas que não tiveram oportunidades, não. A elite também. Sim, claro, principalmente, né? Que é a classe mais beneficiada, paga menos impostos, tem mais influências, mais facilidades. Esse coro que veio da rua, esse grito pelo novo, para o senhor, como é que o senhor ouve isso? Para os políticos tradicionais, são ideias novas. Para algumas pessoas, é uma reoxigenação do cenário político, que eu sempre falo que não se muda a política sem políticos, porque se tirar os políticos, vamos voltar para a ditadura. Como é que o senhor ouviu esse clamor que veio das ruas? Eu entro para essas eleições do ano de 2014 com aquela sensação assim, vamos tentar mais uma vez, vamos dar mais uma chance para o povo brasileiro exercer a mudança que ele tanto clama, que ele tanto anseia, que ele tanto chora, que ele tanto assiste. A única maneira de mudar a realidade brasileira é no voto. Só na urna eletrônica o pobre e o rico valem a mesma coisa. Só ali. Não adianta nada sair na rua como leões, como ursos, e na hora de votar, votar igual um jumento. Cordeiros, né? Não adianta nada. A população precisa realmente colocar a cabeça em ordem, analisar em quem ela vai votar, pesquisar a vida do candidato. Hoje, com a velocidade da internet, ninguém esconde mais nada de ninguém. É muito fácil você pesquisar a vida de um candidato. Então, eu acredito, eu tenho a esperança de que nessas eleições, essa população jovem, essa população ativa, antenada com as redes sociais, que foi até as ruas e pediu um basta, vai realmente mostrar todo esse clamor nas urnas, renovando no poder legislativo, principalmente, pesquisando em quem elas vão votar e realmente depois cobrando dos candidatos eleitos. Essa é a minha esperança nas eleições de 2014. Eu vejo com muita preocupação essa dissociação do discurso político com a visão do cidadão comum. E explico. O discurso de mudança, acho perfeito, é esse o sentimento que está na população, mas a mudança é para a política de uma maneira geral, não é para partido A, B ou C, para governante A, B e C. E aí o que a gente vê? Dias atrás, um vereador que foi diretor da Câmara, numa época sombria na Câmara, se postando como integrante de um grupo independente, como se estivesse nascendo ali a carreira dele. O pessoal do PT aqui, não, o discurso do Gomide está muito em cima disso. O povo cansou, o povo de Goiás quer mudança, e é preciso fazer a mudança, é preciso alternância de poder. Aí eu entro mais, vale para Brasília também? Não, o governo federal é diferente, que não sei o quê. Está precisando azeitar isso para simplesmente não se apropriar de um sentimento que é da população para se fazer um discurso que não é político, é partidário? Essa mudança na política, ela precisa de fato acontecer. A população precisa ficar mais antenada com as coisas da política e a classe política precisa ser mais sensível também aos clamores das ruas, aos clamores da sociedade. O brasileiro, ele ainda é um povo muito passivo, muito ordeiro. Foi uma revolução para o país aquele dia em que todo mundo saiu para a rua de branco. Mas ninguém morreu. Ainda não prenderam ainda nenhum político. Ainda não pegaram a filha de ninguém, o filho de ninguém. Ou seja, as revoltas no país ainda são muito suaves, digamos assim.
O brasileiro, muitas vezes, ele pensa, não vou mexer muito com isso, não, minha vidinha aqui tá tudo bem, eu não vou conseguir resolver esse problema, eu não quero aqui conclamar a população para agir com violência, mas existem países onde a guerra civil aconteceu, onde as pessoas foram para a rua e realmente exigiram mudança, as coisas aconteceram. A classe política viu. A classe política, será que acreditou realmente naquela revolta da população, naquelas manifestações de rua? Ou eles viram aquilo só como uma fanfarra de rede social que não vai ter consequência nenhuma? Viram como uma fanfarra de rede social. Se agora na urna eletrônica não tiver mudança, eles vão falar isso aí. Mas agora, doutor Cairo, o senhor, assim, a experiência do jornalismo, ela me mostrou que pessoas que estão iniciando na carreira política têm um discurso suave, politicamente correto, simbólico. O senhor está muito agressivo. Isso é uma personalidade do senhor ou é uma indignação também diante do que está acontecendo no Brasil? Faz parte da minha personalidade, somado à indignação total com a realidade do país. E a passividade da população, passividade nas urnas. Porque é duro você ver uma Câmara Municipal onde a maioria dos vereadores são despreparados. É duro você ver um Congresso Nacional de um país tão rico quanto o nosso, rico mineralmente falando, na agropecuária, em solos férteis, rico em água, produzir ali um verdadeiro circo que é aquele Congresso Nacional. As pessoas não se preocupam com isso, acham que não podem fazer nada para que as coisas mudem. E nós, muitas vezes, que estamos tentando chegar a um mandato de forma honesta, chamando a população para entrar nesse processo, sem comprar nenhum voto, no diálogo, na conversa, convencendo as pessoas com a verdade, pedindo a opinião delas, a gente sente muita dificuldade para convencer a população. E a gente vê que o peso do dinheiro ainda faz a diferença nas eleições. Ainda não, ele faz total diferença. E vai fazer muito mais nessa, né? Agora, o senhor foi secretário da Juventude durante algum tempo. E nós sabemos que aquelas pessoas que já têm uma vivência maior, elas já têm uma experiência política, elas já debatem sobre a questão política. E essa experiência que o senhor teve com o jovem? Porque a nossa preocupação com o jovem hoje não é criar uma consciência política, é tirá-los das drogas. Exatamente. Como é que foi essa experiência? O senhor ficou mais focado em tentar despertar aquele espírito de civilidade ou tirá-los das drogas? Olha, lá na Assessoria Especial para Assuntos da Juventude, eu já sabia disso, mas pude conviver de perto com um problema sério da nossa sociedade. É o fracasso total do tripé família, escola, igreja. Esses três entes importantes que devem, na minha opinião, formar o cidadão e, consequentemente, levar a sociedade a um cidadão de bem, eles estão, muitas vezes, falidos ou inoperantes. A família está destruída, a escola, muitas vezes, não consegue cumprir o seu papel e a igreja vem aí com muito custo também, crescer na sociedade e entregar à população valores importantes para que as drogas não destruam a nossa juventude. A droga é sim o problema da juventude em Goiânia, em Goiás e no Brasil. E a família e a igreja e a escola são a solução para os nossos jovens. Sem isso, sem esse tripé funcionando, provavelmente nós vamos perder essa luta para as drogas, como nós temos perdido. O governador Marconi prometeu a construção dos CREDEX, acho que está terminando um agora, não sei nem se ele vai conseguir entregar nessa gestão, não sei nem se ele vai conseguir entregar, mas hoje quem está cuidando de tratamento químico, quem está fazendo esse maior trabalho são as igrejas. São o terceiro setor, né? O terceiro setor, as ONGs, os centros espíritas, as igrejas, enfim, esse pessoal que tem feito esse trabalho. A prefeitura tem o atendimento nos CAPs, Centro de Apoio Psicossocial, que faz
um atendimento durante o dia, com terapias de grupo, com psicólogos, com psiquiatra, mas esse trabalho mais pesado que deveria ser encarado pelo Estado, eu acredito que ainda está muito falho. Nós temos perdido essa batalha, temos perdido essa luta contra as drogas e é preciso haver uma mobilização total de toda a sociedade para que nós consigamos vencer de uma vez por todas esse problema. Imagino que o senhor concorde que se tivesse um incentivo à família, à igreja e se o Estado fizesse a sua parte na educação, na saúde e na segurança, seria um problema muito menor, né? O Estado, quando eu falo, em todos os níveis, né? Sem dúvida nenhuma. Há ainda aquele indivíduo que, mesmo estando num estado que o atenda, uma família perfeita, com uma boa educação, mesmo assim ele vai escolher pelas drogas. Mas aí já vai ser um percentual muito mais baixo. Hoje, a maioria dos jovens que buscam as drogas vem de família destruída, não tiveram nenhuma formação religiosa, estudaram pouco, não frequentaram as escolas que frequentaram, quadro estragado, a carteira quebrada, o banheiro totalmente pichado, a professora muitas vezes mal paga, sem um treinamento adequado para dar ali uma boa aula, enfim. Mas aí tem que ter perspectiva, né? Mas aí, doutor Cairo, tem um outro paradoxo. Por exemplo, nós estamos vivendo numa situação extremamente preocupante. Já debati isso aqui ontem com o Marcelo, a gente falou sobre isso. Os políticos, eles têm a capacidade de protelar as soluções. Eles preferem esconder a realidade do que abordar o tema. Nós temos no plano do governo federal, nós temos aí uma inflação que está estourando, nós temos aí uma manutenção superficial dos preços de combustíveis, energia elétrica, uma série de ajudas que uma hora ou outra essa bomba vai explodir. Agora, como é que por que esses políticos não têm essa capacidade de conversar com a sociedade, igual a questão da droga? Eles esperam virar um problema de segurança pública para pedir prisão. Por que não fazer um trabalho social para cuidar da família, cuidar da criança, dar uma oportunidade, dar um emprego? Não. O problema do Brasil é a droga. Mas a droga, ela só é problema quando alguém comete um crime. Porque se a pessoa usa a droga no local onde não causa nenhum problema, ninguém fala nada. Mas se ela comete um crime, aí sim vira um problema policial. E o governo mascara isso. Ele não tem. Só para completar, agora o Congresso, que o doutor Cairo estava falando, ao invés de entrar na discussão que tem que ser de uma legislação mais dura, talvez até dar uma definição para a questão da maioridade penal, não. Estão discutindo agora liberar a plantação de 6 pés de maconha para cada um. A questão é o seguinte, na atual conjuntura, um cabra que está envolvido com droga vai ter cabeça, inclusive, para cuidar dos seus 6 pezinhos de maconha? E será que ele vai esperar crescer para usar? De jeito nenhum, eu sou contra a legalização das drogas e, concluindo a resposta à pergunta anterior, André, eu foquei na qualificação profissional da nossa juventude. Fiz uma parceria com o Ministério do Trabalho, quando eu ocupava a Secretaria de Juventude, e trouxemos para Goiânia 4.000 vagas do curso Pro-Jovem Trabalhador, que é um curso que atende jovens que estão aí desempregados de 18 a 29 anos, para aprenderem uma profissão e serem inseridos no mercado de trabalho e terem aí uma oportunidade de melhorar de vida, de ter uma profissão e de ter dignidade. Mas esse trabalho precisa ser muito ampliado. E na Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação, existem ações efetivas para auxiliarem os dependentes químicos na Secretaria da Saúde, no CAPS, e na Secretaria de Educação, com orientação aos nossos estudantes. Mas essa ainda é uma guerra que nós temos perdido e que nós precisamos focar muito mais. O senhor fala sobre uma questão extremamente importante. As ações que são tomadas, mas elas não vêm à luz. São ações veladas, são ações que só mesmo aquela pessoa que já está dependente desse vício, ela descobre.
por que não se dá visibilidade a essas ações para que as pessoas possam buscar, porque em todos os casos na vida, seja na corrupção, na saúde, em todos os lugares, até na medicina, a prevenção ainda é o melhor remédio. Concordo com você, existem falhas de comunicação, esses benefícios precisam ser levados até a população de forma mais clara. As pessoas precisam saber qual é a oportunidade que ela tem. E nesse caso eu quero até parabenizar a TV Capital, que sempre tem dado oportunidade para todas as secretarias da Prefeitura de Goiânia, enfim, de todos os órgãos aí das esferas públicas, para mostrarem à população as oportunidades que ela tem, o que está acontecendo de bom, essa agenda positiva, para que as pessoas tenham a convicção de que existe saída, existe uma oportunidade, existe um lugar para eu pedir ajuda, para eu pedir socorro, para eu melhorar de vida, para eu conseguir vencer a vida. Eu sempre falo. E o setor público, ele costuma ser menos inteligente nessa questão, porque as vagas são importantes, mas quando você vê a vinculação com as drogas, que aí eu já estou viajando um pouco na maionese aqui, não adianta você hoje oferecer, o poder público oferecer para a pessoa que está aqui, ela vai continuar com aquele círculo de convivência, vai levar um tempo para ele conseguir se consolidar no mercado de trabalho e tudo mais, e muitas vezes a droga não dá esse tempo que o cidadão precisa para se reabilitar. Então o terceiro setor trabalha isso muito bem, manda gente para Pernambuco e recebe gente de Pernambuco para cá justamente para haver essa quebra da zona de convivência do dependente químico que precisa ser quebrado, e o poder público não pode fazer. Como é que Goiânia vai atender Recife? Como é que Recife vai atender Goiânia? Como é que Porto Alegre vai atender Caxias do Sul? O poder público está muito lento ainda nessa tomada de decisão. Precisamos agir como uma federação. Exato. Se fizermos hoje uma visita, faça uma visita à rodoviária de Goiânia. Veja os ônibus que estão chegando hoje. Pergunte para as pessoas o que vocês estão vindo fazer aqui. Consulta no médico, procura de cirurgia. É assim. Goiânia é a capital de Goiás, do Acre, do Amapá, do Mato Grosso, da Bahia, do Tocantins, do Maranhão. Essa é a realidade. As pessoas vêm, tanto ricos quanto pobres. Os ricos que podem pagar vêm para Goiânia porque aqui existem médicos com referência nacional e internacional. E as pessoas que não têm condição vêm porque sabem que aqui vão ser atendidas. É claro que a União ressarce o SUS, a Prefeitura de Goiânia por esses atendimentos, mas é difícil dar atendimento para todo mundo e aí acaba que a população de Goiânia sofre. Fica não tem planejamento que aguente. Às vezes não tem vaga. Não tem planejamento que aguente. Você não sabe quantas pessoas você vai atender. Agora, doutor Cairo, uma outra questão. Todos nós estamos cansados dessa política que aí está. Inclusive a oposição. Mas cadê as ideias, os projetos? Vamos mudar para onde? O que nós temos de novo para apresentar para o cidadão além de esperança? Porque fala-se, do jeito que está errado. Inclusive o discurso dos partidos que são adversários nos estados, nos municípios, é sempre aquele. Do jeito que está errado. Não é assim. Qual que é o jeito certo que o senhor e o PRTB pensa que seria ideal? Porque a gente ficar aqui discutindo os erros, a gente vai ficar a vida inteira. A gente tem que já evoluir um pouco para buscar soluções. O que a juventude, o senhor que representa essa questão, essa leva dessa juventude, pensa, quer e deseja pelo Brasil? Porque só assim que a coisa vai mudar. Se a gente ficar discutindo os erros, quem é pior, quem é melhor, quem é mais corrupto, quem é menos corrupto, nós vamos estar nivelando isso sempre por baixo. Eu acho que a gente tinha que ter um debate muito mais saudável, onde o cidadão pudesse ter esperança e não ter que escolher o menos ruim. Não, aquele lá, ele participou do escândalo desse, mas aquele lá ficou preso. Então, o que está preso é bandido, o que participou não foi julgado ainda, então esse é menos corrupto. O que traz de novo para que as pessoas possam ter o que nós tivemos quando veio aquele processo de reabertura, de voto, que as pessoas se apaixonavam pela política
e hasteavam bandeiras, saíam às ruas, a gente tinha uma festa da democracia. Acabou a festa, acabou os ingredientes da festa, acabou a animação da festa, o que acabou e como fazer para a gente voltar a fazer das eleições uma festa da democracia. Trazendo aqui para a realidade do estado de Goiás, quando eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos, o governador Marconi Perillo foi eleito pela primeira vez. Hoje eu já estou com 30. Ele tem as suas qualidades? Tem. Conseguiu ganhar várias eleições, elegeu o seu sucessor, fez algumas coisas, mas errou em muitas. Errou em muitas. Não sou eu que estou dizendo isso, é a população que fala. Agora, a população tem que ter consciência e racionalidade na hora da escolha dos seus representantes. O que a população quer agora? É o que eu tenho sentido. A população precisa de gestão pública. Precisa de gestão eficiente e eficaz dos aparelhos que existem aí. Olha, o nosso estado está muito atrasado. Nosso problema na Saneágua é caótico. Se você vai construir um loteamento, você não consegue água, não consegue esgoto. Esses dias eu visitando uma fazenda produtora de hortifrutis em Alexânia, eles falaram que não tem condição de crescer porque a CELG não consegue distribuir energia. Então chegou num colapso em que o Estado não consegue, é um ciclo vicioso de miséria. O Estado não consegue crescer mais porque o básico ele não consegue fornecer. Nós estamos discutindo aqui, o atual governador, creio que ele vai apresentar agora nessas eleições, se for candidato, como resultado do seu governo, as estradas que ele refez. Isso é obrigação do governador fazer. Isso não é troféu nenhum. Ora, a gente andou em estrada esburacada durante esses últimos anos aí, esburacada, e pagamos impostos caríssimos, o IPVA é um absurdo. Inclusive no governo Fernando Henrique, de 500 em 500 metros tinha um outdoor. Se colocasse outdoor nas estradas, acho que teria muito mais utilidade do que dizer que em breve seriam recuperadas as estradas, né? Me parece que o governo atual também gosta muito de placas. Então, construir estradas, a CELG distribuir energia, a Saneágua ter água e esgoto para construir loteamentos e prédios, isso é mais que obrigação. Cadê a eficiência, cadê a excelência desse governo? Era para ser o melhor governo da vida dos goianos. E eu não estou vendo nada disso. Agora é a população que tem que ter essa consciência e escolher agora um gestor de verdade. Alguém que tenha história de gestão, alguém que saiba administrar, alguém que tenha sucesso pessoal. É isso que a população tem que buscar agora no próximo gestor para o estado de Goiás. Mas o senhor não está excluindo aí os jovens, porque os jovens não têm essa experiência toda. Olha, os pré-candidatos aí para o governo do estado, até agora em que eu vi, não são tão jovens assim. 35 anos é a idade mínima para se candidatar ao governo do estado. Tem aí alguns nomes postos, nome do Vanderlan Cardoso, nome do Antônio Gomide, no PMDB Iris Rezende Júnior Friboi, e o governador Marconi provavelmente deve ser o candidato aí à reeleição pela situação. E a ser batido. A ser batido. Agora a oposição precisa ter muita sabedoria, porque não é um adversário fácil, ele sabe jogar com o marketing, ele sabe dialogar com a população, não é à toa que ele ganha eleições há 16 anos e não é à toa que a gente perde há 16 anos. Por que vocês perdem? Não é o momento até de mudar esse discurso, que esse discurso de que as coisas estão muito ruins no estado e precisa mudar, ele vem desde 2002, sem dar muito efeito. E se for trazer para algumas gestões do grupo, que é a oposição, especialmente em Goiânia tem muita área da prefeitura que é uma tragédia em termos de gestão. É esse exemplo que vocês vão dar? Como é que vocês não precisam avançar, inclusive, para dizer que existe uma crise na gestão pública em todos os níveis do país? Existe sim uma crise em todos os níveis do país, crise na gestão pública em todas as esferas do país, na República, no Estado. A Prefeitura de Goiânia tem também as suas dificuldades, mas as prefeituras, como todos nós sabemos, são as que ficam com a menor fatia do bolo. E essa menor fatia para administrar muita coisa.
O cidadão não mora no estado e nem no país, ele mora na cidade. E é na cidade que ele precisa de escola, é na cidade que ele precisa de saúde, é na cidade que ele precisa de segurança, que já é obrigação do Estado, de ruas asfaltadas, enfim, de saneamento básico. Então, a maioria das obrigações estatais com o cidadão estão no município. O município fica sobrecarregado. Agora, precisa de ter excelência na gestão pública para trazer esses serviços de qualidade para a população. Eu faço aqui meia culpa, a prefeitura não acerta sempre. Quando eu falo aqui de gestão, o André lembrou, por exemplo, o governo federal está maquiando, segurando preço de energia elétrica, preço de combustível, segurou tarifa de ônibus no ano passado para segurar a inflação. Alimentos. E parece que chegou ao limite, não tem mais como segurar e não há nada em termos de gestão sendo feito para compensar esses gargalos que vão estourar. Se não estourar agora na eleição, vão estourar logo após. Doutor Cairo, o senhor vai responder essa pergunta depois do intervalo, né? A gente tem que fazer um intervalo comercial, então já fica aí, né, uma pergunta que todos fazem, mas precisa de respostas. E as respostas que até agora estão sendo dadas estão sendo adiadas para 2015. Então a gente volta daqui a pouco com o Jornal Argumento, aqui recebendo o Dr. Cairo Salim, ele que é do PRTB e também vice-presidente da ACIEG Jovem e é advogado. Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, recebendo o Dr. Cairo Salim, que é do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, também vice-presidente da ACIEG Jovem e advogado. Doutor Cairo, o senhor fala sobre essa questão do legislativo, até mesmo de uma mudança no executivo. Mas o nosso parlamento, ele não se dobra muito fácil diante do executivo? Não tinha que ser, já que ele é um poder independente, ele não tinha que mostrar isso? Clientelismo total. Hoje os cargos, tanto no Estado, quanto na Prefeitura, quanto no governo federal, os cargos comissionados, são preenchidos por indicação do Legislativo. Então, é uma moeda de troca muito poderosa. É o fisiologismo, né? Os cargos comissionados. Em todas as esferas do país. E essa é uma questão que precisa ser discutida nessas eleições. A população precisa entender isso mais a fundo para poder fazer as suas escolhas. Essa jogatina, esse toma lá da cá entre Congresso, entre Câmara, entre Assembleias Legislativas e o Poder Executivo é uma realidade no país. O Poder Legislativo curva-se sim ao Poder Executivo em todas as esferas. Essa é uma realidade. Os mecanismos de controle são ineficazes, né? Nós temos corregedorias e Tribunal de Contas e auditoria de não sei das quantas. Muitas vezes determina o poder público, tem que fazer isso, e não faz nada. E a oposição em todas as esferas, ela é muito falha. Sim. Nós vivemos hoje no país os poderes hoje estão com os papéis trocados. A imprensa julga. O judiciário legisla. E o legislativo assiste. Essa é a verdade. Agora essa postura do judiciário, vocês, assim, quando eu falo vocês, porque o senhor pleiteia um cargo no parlamento, mas o parlamento não deixou um rabo muito grande para o que o judiciário pudesse pegar, porque se o parlamento fizesse o trabalho dele, teoricamente penso eu que o judiciário ele não ia avançar tanto. Será que os parlamentares não deixaram o rabo muito grande ou o judiciário usurpou o poder do parlamento? Não, os deputados, o legislativo deixou de cumprir o seu papel. A verdade é essa. E ficaram aí à mercê do Supremo e do judiciário como um todo. E o que a imprensa hoje as pessoas são julgadas pelas capas dos jornais e não pelo judiciário. Eu acredito que há sim uma inversão de papéis, justamente porque a oposição em todas as esferas não cumpriu o seu papel. Essa é uma realidade. A oposição, tanto do governo estadual principalmente, e no governo federal,
ela é muito falha. Mas aí o senhor fala uma coisa... Já em Goiânia ela é muito ativa. Só um minutinho. O senhor fala sobre o papel da imprensa. Mas não tem uma colaboração muito grande dos partidos, não. Todo mundo sabe que a revista Veja, declaradamente, ela é tucana. A revista a Carta Capital, todo Veja mundo sabe que é a Veja do PT. E a revista Isto É, ela é do PMDB. Então, ou seja, ali não tem jornalismo. Ali tem pessoas que falam assim, ó... Vamos pegar isso, pegar aquilo. O jornalista fica um tanto quanto refém. Falar, era um gancho justamente isso. A preocupação quando eu vejo a afirmação, a imprensa julga, talvez não, com certeza é a falta de regulamentação também para o setor. Mais ou menos por volta de 99, 2000, eu fui participar de um seminário no UFG, justamente sobre a nova lei de imprensa que estava sendo discutida no Congresso, relatada pelo então deputado federal Vilmar Rocha. 10 anos depois, eu estava dando aula numa faculdade, vai o Vilmar para fazer uma palestra sobre a nova lei de imprensa que estava em discussão no Congresso, que era exatamente a mesma de 10 anos antes, que não tinha sido votada, não foi votada até hoje. Claro, com pressão de setores da imprensa, principalmente dos proprietários de veículos, que tinha muita coisa lá prevendo multa para quem infringisse lei, mas o parlamento não enfrenta essas discussões. A maioridade penal está sendo discutida tem 20 anos. O projeto que revê a maioridade penal já tem maioridade penal. E o Congresso não decide, poxa. A reforma política já não é mais reforma, né? É Constituição, porque já precisava ser reformado, foi demolido. Pelo menos um puxadinho tinha que ter para essa eleição agora. Mas quando eu digo que a imprensa julga, eu não falo isso criticando a imprensa. A imprensa, vendo o clamor da opinião pública, o desespero da população, ela informa a população e a opinião pública julga. Mas essa informação da imprensa é muito valiosa e ela colabora sim. Porque o nosso poder judiciário, a nossa legislação, ela é arcaica e ela é feita para favorecer o bandido. Quem erra no país é que se dá bem. O tanto de recurso que tem. Olha, esses dias foi julgado o massacre da Candelária. Pelo amor de Deus, gente. 20 anos depois, 18 anos depois. Mas isso é um absurdo. A sensação de impunidade é muito grande. E quem formam leis são os deputados, e os senadores, e os vereadores, e os deputados estaduais. A população tem que entender isso. Tem que entender isso. Ela tem que saber a importância de um deputado. Tira o glamour do cargo e vai para a realidade, no dia a dia. Uma eleição de um deputado, de um senador, afeta sim a realidade do seu dia a dia. É isso que as pessoas precisam entender. Aí, doutor Cairo, o senhor já reporta nesse caso da Candelária, eu vou trazer aqui para Goiânia. Eu disse isso reiteradas vezes e vou dizer novamente. Aquela questão que nós tivemos no Parque Oeste Industrial, na minha opinião, não eram os policiais que tinham que sentar no banco dos réus. Era o ex-prefeito Pedro Wilson e o governador Marconi Perillo. Porque o juiz, antes de dar a reintegração de posse ao dono da área, por várias vezes ele chamou a atenção do prefeito e do governador para a situação que poderia ocasionar. O policial, ele tem que cumprir a ordem. Então, ou seja, depois que aconteceu esse caso do Parque Oeste Industrial, aí que os parlamentares se mobilizaram. Mas, ou seja, não houve por parte de ninguém qualquer iniciativa para intermediar. Aí depois fala assim, não, mas a imprensa, ela faz isso, faz aquilo. Mas também não há esse aspecto, por exemplo, o senhor fala do caso da Candelária, 20 anos depois. Não, vamos trazer para cá. O caso Marta Kozak teve um julgamento marcado essa semana, foi em 96. Pois é, e essa questão assim, eu acho, o senhor acha que eu estou errado? Para mim, eu acho que quem deveria sentar no banco dos réus seria Marconi Perillo e Pedro Wilson, porque o juiz várias vezes chamou os dois para que a solução fosse feita de forma pacífica, mas ninguém deu interesse.
Aí o policial vai lá, cumpre e ele acaba pagando o preço pela omissão do poder público que deveria resolver esse problema. Quando eu formei em Direito em 2001, a minha tese de monografia foi justamente baseada nesse caso do Parque Oeste Industrial. Desapropriação urbana, a dicotomia entre a propriedade privada e o direito à moradia. O que vale mais? Claro que esses dois institutos são válidos, são garantidos pela legislação brasileira. A propriedade privada é importante, ela é inclusive um dos mecanismos garantidor da vida em sociedade. Agora, o direito à moradia também é constitucional. E essas pessoas precisam ser assistidas pelo Estado. E se o Estado não cumpre o seu papel, chega ao ponto delas irem ocupando os lugares que tem disponíveis. E aí sim eu concordo com você que os gestores à época têm sim responsabilidade. E esse é o preço de ocupar um poder. Esse é o preço de ocupar uma prefeitura, um governo do Estado ou uma presidência. Até porque aquela ocupação não começou com 2.000 famílias. Não. Se tivesse resolvido quando tivesse com 50 famílias, se tivesse pego para resolver quando tinha 50 famílias ali, teria resolvido o problema sem maior consequência. Nós estamos vendo em São Paulo hoje, né? O problema é o mesmo. E aí eu passo uma situação para o senhor. Todos os dias nós estamos fazendo matérias de imóveis abandonados que são ocupados por marginais e usuários de droga. E não se faz nada. Os mocós, né? Os mocós. Aí quando uma entidade ou quando nós temos uma legião de sem-tetos, nós temos uma legião de pessoas que precisam de moradia. Quando alguém ocupa aquele local para dar uma forma de proteção para a família, aí o poder público ele é rápido para entrar ali e fazer a retirada. Essa defasagem que a gente tem habitacional no Brasil e esse contraponto, né? Milhares de imóveis abandonados e o poder público não pode fazer nada. Ele está a serviço dos ocupantes de drogas, os mocós, mas uma família não pode ocupar. Esse outro drama e dilema que a gente vive no Brasil. Na opinião do senhor, como é que se resolveria isso? Um imposto progressivo, uma multa, uma desapropriação? O que o senhor pensa nessa questão habitacional no Brasil, que também é uma questão de segurança pública? Primeiro, a legislação precisa ser inovada, porque as pessoas, esses proprietários, grandes proprietários urbanos e que especulam ali os seus lotes, enfim, esses imóveis abandonados, muitas vezes estão devendo o IPTU e ITU durante anos e a demora... A Prefeitura de Goiânia tem 600 milhões de reais para receber de IPTU. E a demora das varas de fazenda pública para julgarem isso dá uma sensação de que eles estão fazendo a coisa certa, e seus imóveis estão valorizando, e ali são criatórios de dengue, e ali os usuários de droga entram, e ali viram verdadeiros problemas sociais muito grandes. Para desapropriar, conforme você falou, é muito rápido. Agora, quando uma entidade de bem, por exemplo, precisa de um imóvel para desenvolver ali um trabalho, a burocracia é grande demais. Eu me lembro de um caso que aconteceu numa cidade aqui no interior, de uma entidade filantrópica. Ela foi interditada porque ela não seguia o padrão da vigilância sanitária. Como explicar uma coisa dessa? Será que os usuários de droga, eles seguem esse padrão, seguem isso, seguem aquilo? A gente fica pensando, o senhor que é uma pessoa religiosa e também é uma pessoa jovem, atuante na juventude, temos que salvar essa juventude, mas para onde nós vamos levar essa juventude? Concordo plenamente com você. É a mesma coisa que você fechar hoje um hospital em Goiânia porque tem infiltração na parede. Pelo amor de Deus, nós estamos com carência de vagas, de leitos, de UTI e vagas sem ser de UTI também, no Brasil todo. Nós precisamos focar em atender essas pessoas e não, muitas vezes, em fechar, por exemplo, uma casa que atende ali dependentes químicos, porque tá um caso clássico sem da a família, adequação da vigilância sanitária. O caso da família Homero Sabino. Pediu para ser demolida a casa porque ali ocupavam usuários. Os usuários vão sair daí e vão para outro lugar. Perdeu-se uma história
do patrimônio arquitetônico de Goiânia e não se resolveu o problema. Perdeu-se a oportunidade de fazer algo produtivo, uma casa de cultura, um próprio centro de reabilitação, sei lá. Perdeu-se a chance num prédio histórico. Dê a destinação correta, né, ao imóvel da família, eu não sei se é propriedade ainda dos herdeiros, enfim, da viúva. A demolição foi a pedido da família. Mas também cuidar das pessoas que estavam ali. Dar a elas um norte, cuidar delas, ver o que elas estão precisando. Esse é o papel do Estado. Agora, secretário, nós temos mais 3 minutos, 4 minutos de programa. Como é que o senhor avalia o governo Dilma? Olha, eu acho que a presidenta Dilma foi eleita pelo estrondosa popularidade do presidente Lula. Ela foi eleita sendo chamada de uma grande gestora, enfim, de uma mulher com fibra, enérgica. A mãe dos pobres. A mãe dos pobres. A mulher do Lula. Exato, muitos elogios a ela à época, muita qualificação, enfim. Ela está terminando aí o seu mandato de 4 anos, teve uma Câmara dos Deputados como nunca houve, apoiando um governo, maioria absoluta, e um Senado em que ela enfrentou muita dificuldade para negociar ali com os senadores. Ela teve muitas dificuldades políticas com os aliados, na adequação, na colocação desses aliados nos ministérios, teve dificuldade na inflação. O país está com um problema seríssimo de violência nas metrópoles, nas capitais, problema na área da saúde. Agora eu acredito que o país avançou na democracia, o país avançou como nação e a partir de agora eu creio que novos horizontes vão acontecer para a política nacional. Não sei se a reeleição da presidenta Dilma vai ser tão fácil como ela esperava. Naquela época em que houve as manifestações, ela teve uma queda abrupta na sua popularidade, recuperou e voltou a cair. Agora voltou a cair, com esse problema da Petrobras e tantos outros e a inflação. E eu creio que a Copa do Mundo possa ser o salvador da pátria para ela, para a reeleição dela. Os estádios estão prontos? Não. Falta um. Falta um? Falta um. Agora, a minha preocupação é o seguinte, nós vendemos o Brasil lá fora como um país que venceu a miséria, venceu a desigualdade, venceu a fome. O mundo inteiro vai estar de olho aqui no Brasil e eles vão mostrar o quintal do Brasil. E a gente sabe que há ainda um número muito grande de pessoas que estão na linha da miséria. Será que esse discurso vai se sustentar? Eu acho que se tem um mérito nesses governos do PT, foi a quase erradicação da miséria do povo brasileiro. O Bolsa Família realmente foi um grande avanço, mas na minha concepção tem que haver um planejamento maior para que essas pessoas consigam sair desse clientelismo e dessa dependência com o poder público. É importante sim ajudar quem está passando fome, quem está na miséria absoluta, mas é importante ensiná-lo a pescar. Qualificação profissional é a solução para essa nação. Nós precisamos que as pessoas não dependam durante toda a sua vida do Estado para poder ali criar os seus filhos, ter ali o seu alimento. Ela precisa aprender a seguir a sua vida com dignidade. Mas eu não tiro esse mérito dos governos do PT, sem dúvida nenhuma eles focaram na retirada do povo brasileiro da linha de miséria. Claro que não conseguiu tirar todo mundo, mas avançou bastante. Doutor Carlos, nós temos mais um minuto, o Marcelo Heleno a pergunta, o senhor a resposta, mais um minuto, né? Não estamos no horário eleitoral, mas vamos lá, Marcelo. Esse grupo da oposição em que o senhor está inserido, tem hoje como pré-candidatos Vanderlan, Iris Júnior e Antônio Gomide. O senhor acredita que fecha em quantas candidaturas para enfrentar Marconi Perillo? Olha, na minha opinião, o meu sonho é que feche em uma candidatura só. Mas isso é sonho. Sonhos sonho. São para ser sonhados, né? São para ser sonhados. Tá. Eu acredito que serão 2 chapas.
Vanderlan Cardoso deve seguir aí com a sua candidatura e o PMDB e o PT juntos. Ok, infelizmente terminou o nosso tempo, Dr. Carlos Salim, obrigado e parabéns pela forma corajosa de falar, né? Porque eu disse no programa, muita gente vem aqui fazer um discurso politicamente correto e o eleitor não quer isso mais, mesmo que sejam palavras duras, mas induz a reflexão e da reflexão forma-se opinião. Então, obrigado pela presença, parabéns por ser tão jovem e ter essa postura tão firme e principalmente muito bem aprofundada no seu ponto de vista. Claro que algumas pessoas podem não concordar, mas o senhor faz com que essas pessoas passem a refletir. Eu acho que é isso que precisa para mudar o Brasil. Obrigado pela entrevista. Obrigado a todos, obrigado André Marques, obrigado Marcelo Heleno. Para mim foi um prazer, uma alegria muito grande estar aqui. Eu quero deixar um recado a você que é jovem, que está nos assistindo, e a você também que já viveu um pouco mais. Preste muita atenção em quem você vai votar nessas eleições. E lembre-se, quem não gosta de política é sempre comandado por quem gosta. E muitas vezes essas pessoas não têm caráter. Obrigado. Ok. Tempo estourado, amigo Marcelo Heleno, obrigado. Amanhã e daqui a pouco, né, na 1090, Rádio Verdade. A partir das 8 da manhã. Tchau, gente. Ok. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.